Chegamos agora no nosso curso a um novo momento da literatura bíblica que tem a ver com os livros poéticos. E agora nós vamos prestar atenção ao livro de Jó, que é um livro muito peculiar, único na escritura, um livro relativamente grande, tem 42 capítulos e um livro até difícil da gente de fato saber exatamente qual é a época, quem foi o seu autor, porque o livro mostra assim uma ambientação de perfil assim patriarcal. Então alguns estudiosos chegaram a sugerir no passado que Moisés foi o autor. No entanto, a gente não sabe direito, né? O livro diz que o Jó morava numa terra que era chamada Terra de Uz, que a maioria entende que está fora da terra de Israel. No entanto, toda a discussão detalhada e a própria teologia do livro parece mostrar que esse livro tem uma elaboração final mais tarde, e parece que sim, que o livro, a história pode ser antiga, mas a maneira como ela é escrita e trabalhada parece ser no momento posterior, porque o livro tem uma reflexão muito profunda sobre a relação de Deus com a questão do sofrimento e a sua justiça. E o que é que lemos na história de Jó? Nós temos aí o texto dizendo que Jó era um indivíduo único. Ele era completamente temente a Deus, ele era tão justo, tão consagrado, e ele não se desviava dos caminhos de Deus, de tal forma que no dia em que os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, e essa referência é uma referência aos anjos, à realidade do mundo espiritual, diz a Bíblia que Satanás veio no meio deles, o que parece ser uma sugestão que esse livro tem um pano de fundo que envolve o período persa, parece ser posterior. E aí Satanás está lá e Deus diz, você viu meu servo Jó? Não tem ninguém como ele. Ele é temente a Deus, ele não se desvia dos caminhos. Aliás, Jó levantava de madrugada para interceder, fazer sacrifício para os seus filhos, para que, se por acaso eles fossem pecar, ele já tinha orado antes. Uma coisa impressionante. E Deus diz, né, isso, e Satanás questiona e diz, mas também ele era riquíssimo, tinha uma vida muito próspera, abençoada, tinha 10 filhos, o que também é sinal de bênção na Bíblia. E aí ele diz, olha, é o seguinte, pode fazer com ele o que você quiser, só não toque na vida dele. E aí, então, a coisa de repente vira de uma hora para outra. Chegam vários mensageiros para anunciar a Jó todos os desastres que atingem a sua vida. Ele acaba perdendo os seus bens, que são destruídos aí numa situação de intempérie imprevista. Ele fica com a sua saúde abalada, destruída, todo o seu corpo está marcado por chagas e por dor e sofrimento. Ele também acaba perdendo até os próprios filhos, que morrem, e no final das contas até a própria mulher reclama dizendo, escuta, você ainda vai manter a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus? Olha o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque não há mais o que fazer. E a Bíblia insiste que em tudo isso o Jó não pecou e manteve a sua relação de fidelidade diante de Deus. Então veja que a história começa com uma apresentação da ideia de que todo mundo sempre pensava com base na justiça retributiva, que tem muito sentido. Se eu obedeço a Deus, eu sou abençoado. Se eu desobedeço e vou contra os seus princípios, eu vou colher as consequências disso. E a pergunta é, será que sempre é desse jeito? Será que todas as situações da vida se explicam com essa única equação?
O livro de Jó vai exatamente levantar o questionamento a respeito dessa situação. Tanto é que a gente vai ver na sequência da nossa aula, do nosso entendimento sobre esse livro, que Jó começa a receber a visita dos seus amigos que conheciam a Deus, conheciam a lei de Deus, e eles vão lá trazer as tentativas de explicação sobre o que está acontecendo para Jó. E com certeza o raciocínio dele está totalmente baseado nessa chamada justiça retributiva. Como será a conversa de Jó com os seus amigos? O que é que nós vamos concluir desse aprendizado? Preste atenção, fique ligado. Na sequência a gente já vai descobrir o que acontece no livro de Jó. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Livro de Jó, a sequência. Os amigos de Jó chegam para aconselhá-lo. Lá vem Elifaz, lá vem Bildade, lá vem Zofar, e eles começam a tentar, numa conversa longa, em discursos que vão e vêm com respostas de Jó. Na verdade, desde o capítulo 3 até o capítulo 31, nós temos toda uma discussão detalhada entre os três amigos de Jó e as respostas de Jó sobre o que está acontecendo. E qual que é o teor, qual que é a discussão? E eles falam muito sobre Deus, como é que Deus é, como é que ele age, discutem sobre a realidade da vida, mas em resumo, eles apertam muito a Jó, dizendo o seguinte: Jó, olha, vamos conversar sério aqui. Não tem condições de acontecer o que nós estamos vendo na sua vida se não tiver alguma coisa aí que você precisa contar pra gente. Porque como a coisa funciona debaixo dessa justiça divina, não é possível que alguém resolva afrontar Deus, resolva pecar, fazer qualquer coisa e não reconheça os resultados. Quer dizer, como é que pode alguém ter perdido toda a riqueza, perdido os próprios filhos, ter passado por tudo isso sem que essa pessoa tenha em algum momento cometido algum pecado, tenha, como a gente diz popularmente, pisado na bola? Então existe isso, e o Jó responde o tempo todo: olha, sabe o que acontece? Deus é Deus, ele é poderoso, ele é forte, ele fez isso, ele fez aquilo, então quem sou eu para bater de frente com Todo-Poderoso? Então eu não sei nem o tamanho do desastre que me atingiu, só sei de uma coisa: não tem nada a ver com o que vocês estão falando. E a conversa e o debate em cima desse conceito de justiça retributiva aparece aí. Lá na frente, a partir do capítulo 32, aparece um outro amigo, e é interessante que ele é um amigo até mais novo, mais moço. E a palavra dele continua questionando Jó, mas ele diminui o teor, até parece uma ironia, dizendo que parece que o pessoal mais experimentado tem menos sabedoria do que se esperava. Mas ele continua questionando e querendo saber como é que Jó responde a tudo o que aconteceu. E no meio de toda essa convulsão pessoal, lá na frente, a partir do capítulo 38,
Deus aparece na história para nos explicar o que está de fato tomando a realidade no livro de Jó. E é interessante como é que Deus faz, porque a gente poderia esperar, o texto é até assim muito forte, que do meio de um redemoinho o Senhor vem e começa a dar as respostas, mas Deus responde parecendo não responder muito bem. E o que ele diz? Ele diz para Jó o seguinte, ele diz: Jó, você já viu toda a maravilha que existe no universo? Já viu como é que nascem as estrelas, as constelações? Ele começa a falar sobre a grandiosidade aí de todo o universo à nossa volta. Se o Jó sabe como é que nasce a luz, de onde vem isso, daquilo, e Deus continua, daqui a pouco ele vai falar dos animais, como é que nasce um, como é que nasce o outro, se o Jó tem entendimento, ou seja, ele dá uma descrição das maravilhas da criação divina. E a ideia é a seguinte: Jó, de fato você acha que você tem condição de entender tudo? Nem aquilo que você vê todo dia, o tempo todo, você não consegue explicar. Nessa história, Jó baixa a cabeça e ele não se arrepende de um pecado cometido, mas da sua presunção de tentar entender tudo à sua volta, e ele então começa a orar pelos seus amigos. E aí a Bíblia diz que Deus então, quando Jó tira o foco de si mesmo, muda tudo o que estava acontecendo com ele, e aí a bênção divina volta a cair sobre ele, e o texto vai comprovar que vale a pena servir a Deus e manter-se fiel, mesmo em função da adversidade. Que não é bem assim que a gente imagina, que todo mundo que está bem é por causa de uma bênção específica de Deus, e todo mundo que não está bem aparentemente, e que essa pessoa cometeu um pecado. Esse raciocínio não é absoluto, ele é perigoso. E assim Deus muda a vida de Jó, ele se torna ainda melhor do que ele estava antes, ele enriquece duplamente, ele tem filhos e filhas que são muito bonitas, a vida dele é transformada, atingida, e a coisa interessante é a seguinte, que no final de tudo, a gente vai descobrir que o Jó não soube o que aconteceu. Quer dizer, Deus não disse: Jó, deixa eu explicar para você, ó, Satanás, tá vendo? Ele é que estava fazendo tudo isso, eu permiti que ele agisse. Essa explicação não aparece, que nos faz entender que muitas vezes o sofrimento aparentemente justificado na vida é um mistério, pertence a Deus. Às vezes é hora de consolar uma pessoa, de estar junto e não de dar explicações daquilo que na verdade a gente não sabe. Aqui estão os ensinamentos extraordinários do livro de Jó.